Então, pessoal, voltando aqui. Então, vamos ao conceito fundamental envolvido na situação que a gente tem sólidos girando de forma sincronizada. Muita atenção, esse é um conceito extremamente simples, mas como eu disse a vocês, são os conceitos simples que os exercícios se resolvem, se você tem, obviamente, o conceito. Se não tiver, obviamente, não vai se resolver. Então, imagine que eu tenho aqui duas engrenagens, B e C, como estão mostradas aí nessa figura, ok? Essas duas engrenagens B e C estão engrenadas entre si por esse ponto de engrenamento, ok? O ponto A, que está mostrado aqui, ó, o ponto A é um ponto periférico da engrenagem B. E o ponto A' é um ponto periférico da engrenagem A. Tá? Como eu disse a vocês, existe uma inversão do sentido de rotação. Se essa engrenagem rotaciona no sentido horário, essa daqui vai rotacionar no sentido anti-horário, no sentido contrário. Né? E o conceito fundamental, pessoal, como eu disse, é extremamente simples. Observe. O conceito fundamental é o conceito de que esses pontos que estão em contato, os pontos de contato A e A', devem possuir velocidades iguais. Pronto, simples assim. Aí você pensa, bom, mas isso é um tanto quanto óbvio, né? Se eu tenho dois sólidos girando de forma sincronizada e eu tenho dois pontos de contato, significa que esses dois pontos de contato têm que ter velocidades iguais para que esses sólidos girem de forma sincronizada. Concordo? Por quê? Simplesmente pelo fato de que se essas velocidades forem diferentes, um sólido vai escorregar em relação ao outro, certo? Quando a gente fala de engrenagens, isso não é possível quando a gente pensa no conceito de sólido, né? Ok? Então, quando você fala, tem uma engrenagem perfeitamente engrenada em outra engrenagem, não há como uma engrenagem escorregar em relação à outra. Se acontecesse isso, os dentes iriam se quebrar, os dentes iriam entortar, e aí já foi para o espaço a definição de sólido, que nós entendemos já lá no começo do semestre. Ok? Então, quando a gente fala de sólidos, engrenagens que giram de forma sincronizada, esse sincronismo é perfeitamente possível, né, e não pode ser quebrado por questão do vínculo ser o engrenamento. Agora, se eu tiver discos, um encostado ao outro, eu posso ter, sim, escorregamento. Se eu tiver um sincronismo através de uma correia, por exemplo, pode haver, sim, um certo escorregamento, ok? Mas o fato é, para que dois ou mais sólidos, girem de forma sincronizada, as velocidades dos pontos de contato têm que ser iguais. Pronto, um conceito extremamente simples que a gente vai desenvolver aqui e verificar os desdobramentos desse conceito. Então tá aí. Para haver movimento de rotação em torno de eixo fixo sincronizado, obrigatoriamente as velocidades dos pontos de contato devem ser iguais. Tá aí. Então o VA, velocidade do ponto A, vai ter que ser igual à velocidade do ponto A', que é mostrada nessa figura aí à direita. Ok? Um conceito extremamente simples, volto a dizer. Por que tem que ser assim? Porque se fosse diferente, eu teria uma velocidade diferente da outra e eu teria escorregamento entre os sólidos girantes. Ok? Bom, agora, atenção. Vamos desenvolver essa igualdade. VA é igual a VA'. Então, quando a gente desenvolve essa igualdade, o que acontece? Então, como que a gente calcula a velocidade de um ponto girante? A gente calcula como sendo o ômega do sólido multiplicado pelo raio de giro do ponto, certo ou não? Aí. Então, a velocidade do ponto A, que é um ponto periférico da engrenagem B, vai ser a velocidade angular da engrenagem B multiplicado pelo raio da engrenagem B. Né? Aí, se você é técnico mecânico, tal, você sabe que tem o raio primitivo, né? o raio nominal e tal, mas não vamos entrar nesse detalhe aqui. Isso daí seria algo muito específico de elementos de máquinas, tá? Que você vai estudar se você fizer mecânica, mecatrônica, ok?
mais à frente, beleza? Aqui é o raio de engrenamento, vamos dizer assim, o raio B. Tá lá. E a velocidade do ponto A' é o quê? A velocidade do ponto A' é a velocidade do ponto periférico da engrenagem C, do ponto de contato da engrenagem C, desse cara aqui, né? Que se calcula como? Como ômega vezes o raio, o ômega do sólido, vezes o raio de giro do sólido. Por que o raio de giro do sólido? Porque o ponto A é um ponto periférico desse sólido. Ok? Pronto, então, desenvolvemos essa igualdade. Né? E isso tem outro desdobramento ainda, observe. Tá aí. Se eu pegar essa equação, né, ômega BRB igual a ômega CRC, e derivar essa equação em relação ao tempo, como fica? Deriva a velocidade angular, encontro a aceleração angular. Né? Então fica a aceleração angular do sólido B, da engrenagem B, vezes o raio B, vai ser igual a aceleração angular da engrenagem C, vezes o raio da engrenagem C. Beleza? E aí, se eu voltar, né, eu chego a essa outra igualdade que não é menos importante, tá? A igualdade das acelerações tangenciais, né? Como que eu calculo a aceleração tangencial? A gente aprendeu nas aulas passadas, né? Alfa vezes o raio. Então, alfa B vezes o raio B vai ser a aceleração tangencial desse ponto A aqui, certo? E a aceleração tangencial do ponto A', né, desse ponto A', vai ser o alfa C vezes o raio C. Tá aí. Pronto. Desenvolvido isso, a gente já tem condições de aplicar isso em exercícios. Ok? Então, nós vamos desenvolver exercícios para treinar esses conceitos envolvidos em sólidos que giram de forma sincronizada. O primeiro exercício é esse que aí está, exercício 2.5.12, da página 45, ok? Então vamos lá, deixa eu só trocar a câmera aqui, eu vou me preparando, enquanto você vai dando uma lida no enunciado, eu vou trocando a câmera aqui, para a gente começar. Vamos lá, tirar o fundo de tela, pronto, beleza. Ok. Volto sim, Eduardo, só um minuto. Tá aí. Beleza? Ok. Bom, vamos lá então. Vamos ver esse enunciado aqui. Vamos entender o que acontece nesse exercício. Então diz lá. As engrenagens ilustradas A, B e C têm respectivamente raios RA 0,24, RB 0,16 e RC 0,32 metros e apresentam eixos fixos. A engrenagem A gira com velocidade angular constante, ômega A, igual a 5 radianos por segundo no sentido horário. Pedem-se, letra A, as velocidades angulares das engrenagens B e C. Letra B, a aceleração de um ponto periférico da engrenagem C. Bom, então vamos lá, fazer uma nova leitura para anotar as informações aqui, certo? Então, atenção lá. Deixa eu só ver a minha câmera aqui. Pronto. Vou colocar a minha câmera aqui. Pronto. Então, ele fala dessas engrenagens, né? São as engrenagens A, B e C, cada uma possui o seu respectivo raio. O raio A, 0,24 metros. O raio B, 0,16 metros. E o raio C, 0,32 metros. Prontinho, tá? E apresentam eixos fixos. A engrenagem A gira com velocidade angular constante, ômega A, de 5 radianos por segundo. Né? Então, essa velocidade angular é constante. Aí.
constante. Pronto. Ó, coloquei em letras maiúsculas aqui, isso deve ser importante, né? Ok? No sentido horário, beleza. O sentido de rotação não é tão importante, mas depois a gente vai ver aqui. Aí na letra A, ele quer saber as velocidades angulares das engrenagens B e C. Então, o ômega B e o ômega C, certo? E na letra B, ele quer saber a aceleração de um ponto periférico, um ponto da borda, da engrenagem C. Prontinho. Ok? Bom, pessoal, aqui eu não vou desenhar um gráfico, certo? Não tem por que a gente desenhar um gráfico aqui. Se a gente fosse desenhar um gráfico da velocidade angular em função do tempo, ia ser uma reta horizontal, ok? Por quê? Porque a velocidade angular é constante. Então, muita atenção no que está expresso aqui, ó, certo? Então, a velocidade angular da engrenagem A é constante, certo? Então, se essa velocidade angular é constante, significa que a engrenagem A está desenvolvendo um movimento uniforme, certo? Então, isso é uma informação importante, né? Ela desenvolve um movimento uniforme, ok? Desculpa. Mas será que é só ela que está desenvolvendo um movimento uniforme? Vamos ver já já, ok? Sempre uniforme se a velocidade for constante, né, Juan? Certo? O movimento é uniforme porque a velocidade angular da engrenagem A é constante. Tá? Beleza? Então se mantém 5 radianos por segundo. A velocidade não varia. Se a velocidade não varia, o movimento é dito uniforme. Beleza. Com isso, pessoal, vamos entender aqui o seguinte. Vou usar o desenho. Aqui, ó, pronto. Tá aí. Vamos usar esse desenho, né? Então vamos entender esse mecanismo aqui, pessoal. Esse é um mecanismo de transmissão de movimento que se dá através dessas 3 engrenagens, ok? Então essa engrenagem A é a engrenagem motora desse sistema, né? Nessa engrenagem A eu devo ter alguma coisa acoplada que faz ela girar aqui no sentido horário com uma velocidade angular de 5 radianos por segundo, ok? Essa alguma coisa que faz ela se movimentar, a gente não sabe o que é, mas pode ser um motor elétrico, uma manivela que está ligada ao eixo diretamente, certo? Essa é a engrenagem motora, beleza? Agora atenção, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho o tal do ponto de engrenamento. Olha aqui, ó. Esse é o ponto de engrenamento, né? Nesse ponto de engrenamento, qual é o conceito? Né? Existe uma inversão de sentido de rotação, isso não é tão importante para a gente, mas mesmo assim eu comento. Né? Então a engrenagem B vai girar no sentido anti-horário, e além disso, nós teremos o quê? Para que essas 2 engrenagens girem de forma sincronizada, qual é a condição? Né? A condição é que a velocidade de um ponto periférico da engrenagem A seja igual à velocidade de um ponto periférico da engrenagem B, certo? A igualdade das velocidades, vimos isso agora há pouco, ok? Aí. Então, essa igualdade das velocidades é importante, é o conceito fundamental da transmissão de movimento através de engrenagens, certo? No ponto de engrenamento, eu tenho que garantir que as velocidades dos pontos de contato sejam iguais, do jeito que a gente viu agora há pouco, beleza? Agora, a engrenagem B, por sua vez, está engrenada à engrenagem C, certo? Então, a engrenagem A está engrenada na engrenagem B, e a engrenagem B, por sua vez, está engrenada na engrenagem C, ou seja, isso mostra para a gente um outro ponto de engrenamento entre as engrenagens B e C, que é esse aqui, onde, nesse outro ponto de engrenamento, acontecerá a mesma coisa. Né? Então, nesse outro ponto de engrenamento, eu vou ter também velocidades iguais. Então, aqui eu vou ter que a velocidade de um ponto periférico da engrenagem B
vai ser igual à velocidade de um ponto periférico da engrenagem C. Ok? E aí, lembrando que existe também a inversão de sentido aqui, né? Enxergamos então que a engrenagem C vai girar no sentido horário. Ok? Pronto. Essa é a análise que você deve fazer. Isso, Maurício, exatamente. Nós vamos montar aqui a tripla igualdade. Pronto, então essa é a análise que você deve fazer desse mecanismo, certo? Então, nesse mecanismo, nós temos esses dois pontos de engrenamento, e nos pontos de engrenamento, as velocidades dos pontos têm que ser iguais. Um conceito extremamente simples, mas é um conceito fundamental aqui, certo? Então, vamos escrever isso. Então, vamos lá. Conceito fundamental. Eu já tiro a tela, já, tá? Tem alguns colegas que pedem para eu tirar o slide para ficar só a minha câmera, tá? Só um minutinho, a gente já tira já. Então, o conceito fundamental, pessoal, tá já escrito aí para você, né? Eu vou dizer que a velocidade de um ponto periférico da engrenagem A vai ser igual à velocidade de um ponto periférico da engrenagem B. Só que a velocidade de um ponto periférico da engrenagem B, por sua vez, também é igual à velocidade de um ponto periférico da engrenagem C. Pronto. Então, esse é o conceito fundamental envolvido neste exercício. E é daqui que a gente vai partir para resolver o que ele pergunta na letra A, né? A pergunta da letra A é quais são as velocidades angulares das engrenagens B e C. Então, isso vai partir desse conceito fundamental aqui, certo? Pronto. Daqui a pouco eu volto aqui nessa imagem, tá? Vamos lá. Então, agora só a minha câmera. Então, agora eu vou desenvolver essa tripla igualdade, certo? Como que eu vou desenvolver essa tripla igualdade? Como que eu calculo a velocidade de um ponto girante? A velocidade de um ponto girante é o ômega vezes o raio, não é isso? Que ômega e que raio, né? O ômega, isso, Isabela. Que ômega e que raio, né? O ômega do sólido ao que o ponto A pertence, né? O ponto periférico de A, então o ômega A vezes o raio A. Pronto. Aí. Isso vai ser igual ao quê? Velocidade de um ponto periférico da engrenagem B. Vai ser a velocidade angular da engrenagem B vezes o raio da engrenagem B. Certo? Beleza? E isso, por sua vez, vai ser igual a quê? Vai ser igual ao ômega da engrenagem C vezes o raio da engrenagem C. Então, pronto, desenvolvemos a tripla igualdade aí, né? Então, ômega A RA é igual a ômega B RB, que é igual a ômega C RC. Ok? Pronto, já está resolvido aqui, basicamente, a primeira pergunta, né? Então, um conceito bastante simples, né? Então, ó, quanto que é o ômega da engrenagem A? 5 radianos por segundo. Então, vou escrever aqui, ó, 5 é igual, multiplicado, desculpe, pelo raio A. Quanto que é o raio A? 0,24. Pronto. Isso vai ser igual ao ômega B, incógnita, vezes o raio B. Raio B, 0,16. 0,16. Isso vai ser igual ao ômega C, incógnita, vezes o raio C, 0,32. Pronto. Aí. E aí está a nossa tripla igualdade, certo? Para resolver isso aqui é bem fácil, né? Se é uma tripla igualdade, significa o quê? Que eu posso resolver assim, né? Ó, por exemplo, se eu quiser calcular o ômega B, ó, como que eu faço aqui? 5 vezes 0,24, passo 0,16 dividindo, vai me dar o ômega B, né? Quanto dá o ômega B? 5 vezes 0,24
e divide por 0,16, 7,5. Pronto, 7,5 radianos por segundo, ok? Pronto, tá aí. Essa é a velocidade angular de B. Ok? Então, eu usei só essa, só que é uma tripla igualdade, né? Se é uma tripla igualdade, eu posso esquecer isso daqui e trabalhar só com essas duas, né? 5 vezes 0,24, passo 0,16 dividindo, 7,5. E para eu calcular o ômega C, eu posso esquecer essa igualdade do meio, certo? Então, imagina que eu vou lá esqueço essa igualdade do meio e trabalho só com as das pontas, ó, certo? Então, como fica? O ômega C vai ser quanto? 5 vezes 0,24, passo 0,32 dividindo, que dá 3,75 radianos por segundo. Pronto. E acabou. Está resolvida a letra A. Ok? Extremamente simples, hein, pessoal? Extremamente simples. O conceito é simples e volto a dizer, são nos mínimos conceitos que um exercício se resolve ou não. Se você tiver o conceito, o exercício sai. Se você não tiver o conceito, não sai. Ok? Dúvidas? Bom, então seguindo, vamos fazer algumas análises aqui com relação a esses resultados, né? Algumas análises curiosas. Então, muita atenção agora aqui. Deixa eu pegar um rascunho aqui, peraí. Pronto, eu rascunho. Vamos fazer umas análises curiosas aqui. Então, muita atenção agora no que eu vou fazer. Ó, se eu pegar o ômega A, o ômega B, vai. Se eu pegar o ômega B e dividir pelo ômega C, quanto vai dar? Vocês já vão entender onde eu vou chegar, tá? Quanto dá? 7,5 dividido por 3,75. Quanto dá isso aqui? Isso aqui dá 2. Isso. Certo? O Juan falou, 2. Perfeito. Agora, vamos fazer o seguinte, ó. Agora eu vou precisar colocar na tela aqui. Vou precisar da tela agora, tá? Ó, agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar o raio da engrenagem C e vamos dividir pelo raio da engrenagem B. Quanto que é o raio da engrenagem C? Está aqui, né? Está aqui em cima. O raio da engrenagem C é 0,32. E o raio da engrenagem B é 0,16. Pronto. Quanto dá isso aqui? Também dá 2. Beleza. Aí você fala, ué, mas o que é isso? Já explico já o que é isso, tá? O raio C não é 3,75 não, Luiz Fernando, é o ômega C. O ômega C, tá? Por que deu 3,75? Aqui, ó. 5 vezes 0,24, passo 0,32 dividir. 3,75. Ok? 5 vezes 0,24, passo 0,32 dividindo, dá ômega C. Ok. Pronto. Então, deu esse 2 aí, né? Não é isso não, Bruno. Não é isso não. Agora vamos fazer a mesma coisa com as engrenagens A e B. Ok? Vamos lá. A engrenagem A. Ó, vou pegar o ômega da engrenagem B. Ó, vou pegar o ômega da engrenagem B e vou dividir pelo ômega da engrenagem A. Quanto dá? O ômega da engrenagem B, 7,5. 7,5. Dividido pelo ômega da engrenagem A, que foi dado no enunciado, 5. Quanto dá isso aqui? Isso aqui dá 1,5. Bem,
Ok. Aí eu vou pegar o raio da engrenagem A e vou dividir pelo raio da engrenagem B. Quanto vai dar? Raio da engrenagem A, 0,24, dividido pelo raio da engrenagem B, 0,16. Quanto dá? 9,5. Legal. Aí você olha e fala, o que é isso? Por que o professor está falando isso? Para que serve isso? Pessoal, isso aqui é um conceito chamado de conceito de relação de transmissão. Essa diferença, essa relação, o próprio nome não é diferença, desculpa, essa relação entre os raios das engrenagens C e B deu 2, certo? E a relação entre os raios da engrenagem A e B deu 1,5. Essas relações se mantêm constantes, seja para a velocidade angular, seja para número de voltas, seja para a aceleração angular. Então, quando você olha a engrenagem B em relação à engrenagem C, ela sempre vai ter todas as grandezas vetoriais em dobro em relação à engrenagem C. Por que em dobro? Porque a relação de transmissão entre elas é de 2. Tá aí. Ou seja, a engrenagem B vai ter o dobro de velocidade angular. Se a gente estivesse falando em número de voltas, ela daria o dobro do número de voltas e, consequentemente, o dobro de variação de coordenada angular delta-teta. E se a gente estivesse falando de aceleração angular, que aqui não existe, já falaremos disso, se a gente estivesse falando de aceleração angular, a aceleração angular da engrenagem B seria também o dobro da aceleração angular da engrenagem C. Ok? Esse é o conceito chamado relação de transmissão. Agora, se a gente falar entre a engrenagem A e a engrenagem B, qual é a relação de transmissão? 1,5, certo? Ou seja, a engrenagem B sempre vai ter todas as suas grandezas cinemáticas sendo 1,5 vezes maiores do que as da engrenagem A. Sempre, certo? Devido à relação entre os raios, que a gente costuma chamar de relação de transmissão. Então, a engrenagem B, ela vai ter 1,5 vezes mais velocidade angular. Se a gente estivesse contando o número de voltas, a engrenagem B daria 1,5 vezes mais voltas do que a engrenagem A. E se a gente estivesse falando de aceleração angular, a aceleração angular de B seria 1,5 vezes maior do que a aceleração angular da engrenagem A. Ok? Esse é um conceito importante, que muita gente aprende isso daqui em colégio técnico, né? Então, se você fez ETEC, se você fez o Senai, certo? O professor costuma resolver dessa forma, né? Ok? Eu já resolvo de uma forma um pouco mais analítica, né? Um pouco mais científica, dessa maneira. Mas, se você já conhecia o conceito de relação de transmissão, ele veio disso aqui, certo? Eu não gosto muito do conceito de relação de transmissão. Por quê? Porque às vezes o aluno acaba se confundindo, tá? Né? Então, como eu faço para achar a relação de transmissão entre duas engrenagens? Eu sempre pego o raio da maior, divido pelo raio da menor. Ok? E aí eu acabo decorando uma coisa que eu vou explicar para vocês aqui agora. Então, atenção. Já volto nesse assunto aqui. Vamos olhar as velocidades angulares das 3 engrenagens, pessoal. Vamos comparar as 3 engrenagens. Das 3 engrenagens, qual é a que possui a maior velocidade angular? É a engrenagem B. Né? É só olhar aqui. Ó. Ok? Então, a engrenagem B é a engrenagem que possui a maior velocidade angular, ou seja, ela gira com maior velocidade. Ela é a mais, entre aspas, rápida de todas as 3. Agora, uma outra observação, qual é a engrenagem mais lenta das 3? A engrenagem mais lenta das 3 é a engrenagem C. Né? A engrenagem C é a que possui a menor velocidade angular das 3. Ok? E por que é assim?
por que é que a menor, né, por que é que a engrenagem B tem uma velocidade angular maior, por que é que a engrenagem C tem a velocidade angular menor. O Renan já deu uma ideia. Isso, é quase isso, Renan. Pessoal, muita atenção aqui agora. Muita atenção, porque esse conceito que advém disso tudo aqui é importantíssimo, pessoal. A engrenagem menor de todas as três é a engrenagem B. E por que é que ela é a mais rápida? Ela é a mais rápida porque ela é a que possui o menor perímetro de circunferência, pessoal. Tá? Ela é a que possui o menor perímetro de circunferência. E por que é que ela possui o menor perímetro de circunferência? Porque ela possui o menor raio. Né? E como que eu calculo o perímetro? 2πr, não é isso? Então, quanto menor o raio, menor será proporcionalmente o perímetro. Ok? Então, essa engrenagem B, dentre todas essas três, ela é a menor. Logo, ela é a que vai girar com maior velocidade angular, ela é a que dará o maior número de voltas e, consequentemente, a maior variação de coordenada angular, e ela é a que acelerará com maior intensidade se existisse aceleração angular. Aqui não existe, a gente já vai tratar disso. Porque ela é a menor. Porque ela tem o menor perímetro de circunferência. Já eu vou fazer uma analogia que é impossível você não entender. Calma, já chego lá. Agora, vamos analisar a engrenagem C. A engrenagem C é a engrenagem que possui o maior raio. Se ela possui o maior raio, consequentemente, ela possui também o maior perímetro de circunferência, certo? Tá aí. Então, a engrenagem C, ela possui um perímetro de circunferência maior. Se ela possui um perímetro de circunferência maior, significa que ela pode girar mais devagar, com uma velocidade angular menor, que ainda assim ela consegue acompanhar o restante das engrenagens, porque ela é a maior, ela que tem o maior perímetro, certo? E existe uma engrenagem intermediária entre essas duas, que é a engrenagem C, a engrenagem A, desculpe, certo? A engrenagem A é uma engrenagem que possui um raio intermediário entre essas duas e, consequentemente, ela pode desenvolver uma velocidade angular menor em relação a de B e maior em relação a de C, certo? Porque ela tem um perímetro proporcionalmente menor. Ok? Pronto, então essa é a explicação. Né? Por que a engrenagem B é mais rápida, por que a engrenagem C é mais lenta e por que a engrenagem A é a engrenagem intermediária. Ok? Bom, agora eu vou dar um exemplo de analogia, por analogia, que aqui você vai entender perfeitamente o que eu estou querendo dizer. Imagine o seguinte, esquece as engrenagens. Imagine o seguinte, imagine que eu tenha 3 pessoas, já volto aqui com isso daqui na tela, tá? Imagine que eu tenha 3 pessoas andando alinhadas numa calçada, certo? Então eu tenho 3 pessoas que elas têm que andar alinhadas. Uma não pode se desalinhar em relação à outra quando elas andam numa calçada em linha reta, beleza? Essas 3 pessoas são uma criancinha de 5 anos, um homem de 1,70 m, uma estatura média, e um jogador de basquete de 2,10 m de altura. Ok? O que vai ter que acontecer para que essas 3 pessoas consigam andar alinhadas na calçada? Qual das 3 pessoas vai ter que dar o maior número de passos para conseguir acompanhar esse pelotão de 3 pessoas? Isso, criança, perfeito. Né? Por quê? Porque ela tem a passada mais curta, concordam? Uma criança de 5 anos deve ter, nem sei, quanto tem de altura? Nem 1 metro de altura, né? Então a passada dela é mais curta, né? Então ela tem que dar um número de passos maior para conseguir acompanhar esse pelotão, certo? Ok? Então, quem que é a criança aqui no desenho nosso?
da criança é a engrenagem B, é a menorzinha. E aí, se você usar a analogia da passada com o conceito de perímetro de circunferência, fica perfeita a analogia, né? A engrenagem B, que é a criancinha da história, ela tem um perímetro de circunferência menor que se reflete, no meu exemplo, na passada da criança. Então, ela tem que girar mais rápido, ela tem que dar um maior número de passos para conseguir acompanhar o pelotão, certo? O jogador de basquete está na cara. O jogador de basquete de 2,10 metros é a engrenagem C, que tem o maior perímetro de circunferência, né? Porque o cara é enorme, então ele tem uma passada mais larga. Se ele tem uma passada mais larga, você muda esse conceito para o conceito de perímetro de circunferência. Ou seja, cada passo dele, né, já consegue acompanhar a criança facilmente. O passo dele é o dobro do passo da criança, então ele dá um número de passos que é metade do número de passos da criança, que ainda assim ele consegue acompanhar o pelotão. E o homem de 1,70 m é um intermediário entre os dois extremos, né? Então ele vai ter que dar um número de passos maior do que o jogador de basquete e menor do que o número de passos da criança para conseguir acompanhar esse pelotão. E esse pelotão andar todo mundo alinhado. Tá claro isso, pessoal? Então, isso é um conceito que é usado em infinitas situações na engenharia, pessoal. Infinitas, certo? Se você tem um relógio analógico aí no seu pulso, dentro desse relógio analógico tem um monte de engrenagens que giram de forma sincronizada e que tem que ser extremamente precisas, né? A mecânica de usinagem tem que ser extremamente precisa para esse relógio não atrasar, né? Ok? Isso é usado em infinitas situações, né? No câmbio do seu carro, lá naquela sua bicicleta de 300 marchas lá, certo? Em sistemas de transmissão de movimento, ok? Então, esse conceito é um conceito importantíssimo na mecânica, ok? Como eu disse, esse é o conceito de transmissão de movimento. No semestre que vem, a gente vai voltar nesse conceito para estudar a parte de transmissão de torque, que se dá através das forças tangenciais, okay? Que acontecem na transmissão do movimento. Então, você transmite rotação e transmite, ao mesmo tempo, uma grandeza física chamada torque, que é momento, né? Vocês já aprenderam. Que nós veremos com mais detalhes no semestre que vem, essa outra parte. Beleza? Tranquilo? Dúvidas até aqui? Bom, agora só falta a gente terminar o exercício com a letra B, né? Ó, a letra B do exercício quer saber a aceleração de um ponto periférico da engrenagem C. Ok? Então, vamos lá. Agora eu posso sair aqui da... Pronto, tá aí. Então, eu quero saber a aceleração de um ponto periférico da engrenagem C. Ok? Pronto. Para calcular a aceleração de um ponto, a gente viu isso já na aula passada, na aula retrasada e tudo mais, certo? Para calcular a aceleração de um ponto, pessoal, a gente não pode esquecer, né? A aceleração de um ponto, ela é composta por duas parcelas. Quais são as duas parcelas? A parcela tangencial, certo? E a parcela normal, né? Peraí. Só que a gente não soma isso algebricamente, assim, dessa forma. Se eu colocasse vetores aqui em cima, a soma estaria correta, né? A gente soma através da regra do paralelogramo, também conhecido como teorema de Pitágoras, certo? Então, nós vimos no exercício da aula passada lá esse conceito, né? Quando ele fala de aceleração de um ponto, ele está falando da aceleração total, né? Está implícito. Quando ele simplesmente fala aceleração, ele está falando da aceleração total, que é uma soma da aceleração tangencial com a aceleração normal através da regra do paralelogramo, também conhecido como teorema de Pitágoras. Beleza? Agora vamos fazer o seguinte, vamos calcular aqui separadamente as parcelas de aceleração, começando pela aceleração tangencial do ponto C,
certo? De um ponto periférico da engrenagem C. Como que eu calculo a aceleração tangencial de um ponto girante? É a aceleração angular vezes o raio, né? Só que a aceleração angular de quem? Do sólido ao qual esse ponto pertence, que é a engrenagem C, vezes o raio da engrenagem C, porque é um ponto periférico, logo é o raio, a distância entre o eixo de rotação e o ponto. Agora atenção aqui, pessoal. Quanto vale a aceleração angular da engrenagem C? Isso, Eduardo. Quem mais? Sou o Eduardo. Repetindo, quanto vale a aceleração angular da engrenagem C? Alfa C. Quanto vale? Não. Aceleração angular, não velocidade angular. Velocidade angular é 3,75. A aceleração angular, quanto vale? A mesma aceleração angular da engrenagem A? Tá certo, mas... Ivan, tá certo, mas tá errado. Pessoal, a aceleração angular da engrenagem C vale zero. Por que vale zero, pessoal? Vamos ao enunciado do exercício. Vamos lá, já volto aqui, hein? Calma. Isso, Juan. Ó, então vamos entender aqui o seguinte. Quando ele fala que a velocidade angular da engrenagem A é constante, você pensa assim, né? Então vamos pensar, C ômega A é constante, significa que alfa A vale quanto? Alfa A vale zero, certo? Daí. Ok? Isso, Isabel. Ok? Beleza. Aí você fala, mas isso aqui é para engrenagem A, não é para engrenagem C. Calma. Vamos voltar ao desenho. Pessoal, o que é isso aí que está na sua tela? Isso é um conjunto de engrenagens que gira de forma sincronizada, pessoal. Então, isso significa o quê? Que se a engrenagem A desenvolve um movimento uniforme, ou seja, se a engrenagem A tem velocidade angular constante e a aceleração angular igual a zero, todas as outras terão o mesmo comportamento. Afinal, todo mundo aí gira de forma sincronizada. Então, se a engrenagem A tem velocidade angular constante, a engrenagem B também tem velocidade angular constante e também tem aceleração zero. Se a engrenagem B tem velocidade angular constante, a engrenagem C também tem velocidade angular constante. Logo, a aceleração angular da engrenagem C também é zero. Ou seja, todo o sistema está em movimento uniforme. Se isso é um conjunto de engrenagens que gira de forma sincronizada, não tem como uma engrenagem não acelerar e outra acelerar. Se uma engrenagem não acelera, se uma engrenagem mantém o movimento uniforme, todas as outras manterão o movimento uniforme. Cuidado, hein? Não falei que as velocidades angulares são iguais, não é isso que está escrito aqui, hein? Cada uma das engrenagens possui velocidade angular diferente, ó. Cada uma possui a sua velocidade angular. A tem 5, B tem 7,5, C tem 13,75. O que está escrito aqui é que todas são constantes, cada uma com o seu valor, mas todas invariáveis, ou seja, todas constantes. Afinal, o conjunto, o sistema está em movimento uniforme. Tá claro isso, pessoal?
Beleza? É por isso que a aceleração angular da engrenagem C é zero. Pronto, então está explicado porque o αc é zero. Pronto, entendido isso, entendemos também que a aceleração tangencial de um ponto periférico da engrenagem C será zero, não é isso? Ok? Maravilha. Agora, vamos voltar à equação original aqui, ó. Voltando à equação original. A aceleração tangencial, quanto que é? É zero, né? Por que que é zero? Porque o alfa é zero. Zero vezes o raio dá zero. Ok? Beleza. Agora, e só agora, eu posso cancelar esse quadrado com esse quadrado, né? Se você é aquele cara, espero que não tenha ninguém aqui. Se você é aquele cara que cancela os quadrados dos Pitágoras, meu Deus, velho. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Você sabe que a Itália e a Grécia são áreas sísmicas, né? O que são áreas sísmicas? Áreas que estão sujeitas a terremotos. Por que que acontece isso? Eu tenho certeza que é quando você cancela os quadrados do Pitágoras, porque o Pitágoras deve estar enterrado ali naquela... Não se sabe muito bem onde ele está enterrado, mas que ele deve estar por ali, tá. Ou está na Itália ou está na Grécia. E aí é isso que acontece. Quando o cara cancela os quadrados do Pitágoras, o Pitágoras se revira no túmulo e treme tudo. Né? Ele fala, cara, eu me fudi tanto para descobrir isso daqui, aí o cara vai lá e cancela os quadrados. Né? Pelo amor de Deus, hein? Não faça isso, ok? Pronto, só cancelei esse quadrado com esse, porque isso zerou, né? Só por isso, beleza? Ok. E aí, a igualdade fica que a aceleração do ponto periférico da engrenagem C é só a parcela de aceleração normal desse ponto, né? E essa parcela de aceleração normal vale quanto? O José Inailson perguntou, professor, a aceleração angular na transmissão será sempre igual? Não, não. Ela segue a mesma ideia. A mesma ideia. Ó. Vamos voltar aqui, José Inailson. Aqui, ó. Ela segue essa relação aqui, ó. Alfa BRB é igual a alfa CRC. Certo? Nem sempre vai ser igual. Aqui é igual porque é tudo zero. Tá? Mas se existisse aceleração angular, não seriam iguais. Beleza? Seguem essa relação aqui. Aí. Que advém daqui, né? A derivada gera isso aqui. Beleza? Ok. Então agora, vamos lá. Quanto vale? Isso, só serão iguais, porque são zero, quando as velocidades angulares forem iguais. Isso, José Neto. Perfeito. Ok. Então, agora vamos lá. Como que eu calculo a aceleração normal de um ponto? É o ômega ao quadrado vezes o raio. Que ômega e que raio? Obviamente, da engrenagem C. Ok? Pronto. Com isso, fica lá que a aceleração de um ponto periférico da engrenagem C vale o ômega da engrenagem C, está aqui, 3,75 ao quadrado, vezes o raio da engrenagem C, 0,32. Está aqui, pronto. Então, a aceleração de um ponto periférico da engrenagem C vai ser, já falarei, 4,5. Pronto. 4,5 metros por segundo ao quadrado. E essa é a resposta da letra B. Prontinho. Ok? Lembra, né? Já falamos disso. A aceleração de um ponto será somente a parcela de aceleração normal toda vez que o movimento for uniforme. Só existirá a parcela de aceleração tangencial quando o movimento for uniformemente variado com aceleração angular positiva ou com aceleração angular negativa. Tranquilo?
Dúvidas? Isabela perguntou, por que nesse caso não fica radiano por segundo ao quadrado? Porque é aceleração de ponto, Isabela. Tá? Quando for ponto, é sempre metro por segundo ao quadrado. É só uma aceleração linear. Beleza? Você só usa radiano quando é angular. Velocidade angular, aceleração angular e assim. Beleza? O Juan acertou a conta aí, beleza? Pode voltar ao enunciado? Posso. Só um minuto aqui. Pronto, está aí o enunciado. Ok. Ok? Bom, vamos dar uma olhada no exercício seguinte, pessoal. Posso mudar aqui a tela? Posso, né? Davi, posso? Beleza. Ok. Vamos dar uma olhada aqui no exercício seguinte, ó. Esse exercício aqui, o exercício 2.10, da página 44. A gente não vai conseguir realizar esse exercício hoje, mas você pode tentar fazer, certo? Então eu vou dar algumas dicas de como é que você pode desenvolver esse exercício. Na aula que vem eu vou resolver esse exercício. Esse exercício não é para entregar, certo? É só se você quiser um desafio, tentar fazer para ver se dá certo, ok? Fique à vontade. Então vamos lá. Ele diz lá, a figura ilustra uma correia que move-se entre duas polias A e B de raios RA 0,06 metros e RB 0,02 metros, respectivamente, sem que ocorra escorregamento entre as superfícies em contato. A velocidade da correia aumenta uniformemente desde V1 0,8 metros por segundo até V2 2,4 metros por segundo em 5 segundos. Beleza. Pedem-se, letra A, a aceleração angular de cada polia, letra B, o número de voltas efetuadas por cada uma das polias nos 5 segundos. Então veja, pessoal, aqui eu tenho dois sólidos que giram de forma sincronizada, só que esse sincronismo não se dá por contato direto, ele se dá através dessa correia, né? Então essa correia que passa aqui ao redor da polia A, que passa ao redor da polia B e sincroniza perfeitamente esse sistema, simplesmente pelo fato de que não há escorregamento, ok? Pronto, então isso aqui é importante, né? Se a correia estivesse escorregando, aí eu não teria um sincronismo perfeito, mas como está explícito no enunciado, não há escorregamento entre as superfícies em contato, ou seja, essa correia está perfeitamente tensionada e está tudo sincronizado bonitinho, ok? Então, vamos anotar aqui os valores desse exercício e eu vou fazer alguns comentários que vão tornar possível que você tente resolver o exercício. Então, ele fala que o raio A vale 0,06 metros. O raio B, da polia B, né, vale 0,02 metros. Ok. Não há escorregamento, não, sem escorregamento, isso é importante. Ok. Aí ele fala sobre a correia, né? A correia. Então, sobre a correia, tem uma velocidade inicial da correia, que é de 0,8 metros por segundo. Metros por segundo. E essa velocidade aumenta uma velocidade final, que ele chama V1 é inicial, V2 é final, tá? Não é do instante 1, do instante 2. Essa nomenclatura ficou um pouquinho confusa, mas ó, entenda, V1 é inicial, V2 é final, tá bom?
2,4 metros por segundo a velocidade final. E para ir daqui até aqui, 5 segundos. Ok? E aí ele diz que aumenta uniformemente, ou seja, é um movimento uniformemente variável. Pronto. Então, aí estão as informações. Perguntas. Letra A. A aceleração angular de cada polia. Aceleração angular de A e a aceleração angular de B. Pronto. Pergunta da letra B. O número de voltas que a polia A e o número de voltas que a polia B desenvolveram em 5 segundos. Tá aí. Ok? Maravilha. Só para não perdermos o costume, vamos desenhar um gráfico. Que aqui vai ser um gráfico um pouquinho diferente. Porque aqui eu vou colocar as informações da correia. Essas são as informações que foram dadas. Então, aqui está a chave para você entender esse exercício. As informações que foram dadas são informações lineares. São informações que dizem respeito à correia. Ou seja, este exercício que está aparecendo para você aí é uma mistura do exercício que a gente fez no início da aula de hoje, daquele do bloco com a polia, o exercício que a gente acabou de fazer das engrenagens que giram de forma sincronizada. Então, uma mistura dos dois, ok? Então, você vai ter que transformar essas informações lineares em informações angulares para daí desenvolver o exercício. Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar a velocidade da correia em metros por segundo e aqui eu vou colocar o tempo em segundos, só para a gente fazer um gráfico, para não perder o costume. Então, o que ele fala? Que a velocidade inicial da correia era de 0,8 metros por segundo. Né? Então, no instante T0, a velocidade era de 0,8 metros por segundo. E no instante 5 segundos, essa velocidade passou para 2,4 metros por segundo. Ok? Tá aí. Pronto. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a rampa de aceleração da correia que desenvolve um movimento uniformemente variável. Tá lá. Ok? Então, já interpretamos o enunciado do exercício. Beleza? Agora eu vou passar aqui um descritivo de como é que você consegue resolver esse exercício, tá bom? Vamos lá. Então, o que você vai fazer, né? Vamos lá. Dicas. O que você vai fazer é estudar o move da correia. Aí. Você vai estudar o movimento uniformemente variado da correia, sem se preocupar, por enquanto, com as polias. Com isso, você vai descobrir a aceleração da correia. Aí. Ok? Ótimo. Descoberta a aceleração da correia, você vai voltar aos conceitos que nós desenvolvemos na aula de hoje, com relação aos sólidos que giram de forma sincronizada, e vai lembrar dessa última igualdade aqui, que não é menos importante do que as outras, certo? Só que aqui vai ser aplicada de uma maneira um pouquinho diferente, certo? A correia desenvolve um movimento linear, e ela está em contato com todos os pontos periféricos da polia A e da polia B. Isso, consequentemente, leva ao fato de que a aceleração da correia será igual à aceleração tangencial de um ponto periférico da polia A, que, por sua vez, será igual também à aceleração tangencial de um ponto periférico da polia B. Eu já quase entreguei um exercício de mão beijada para vocês, tá?
Para sair daqui tá fácil, eu não vou nem contar o segredo. Para sair disso aqui tá fácil. Ok? Pronto, essa é a dica. Depois, se você quiser tentar fazer, fica à vontade. Ok. Só que tem uma outra pergunta no exercício, né? Então, essa resolve a pergunta da letra A, tá bom? Com isso aí, você consegue resolver a pergunta da letra A. Ok, pronto. E na letra B, ele quer saber o número de voltas efetuadas por cada uma das polias nos 5 segundos. Ok? Como que você pode realizar isso? Né? Então, o que você pode fazer é continuar estudando o movimento uniformemente da correia e obter o ΔS de correia. Tá aí. Certo? Em 5 segundos. Ou seja, você vai descobrir quanto de correia passou ao redor das polias no intervalo de 5 segundos. Isso é bem fácil, tá? Se você tiver a aceleração da correia, você aplica a equação de Torricelli linear e descobre a quantidade de correia que passou ao longo dessas polias em 5 segundos. Com isso, você usa o conceito do primeiro exercício da aula de hoje, calcula o Δθ A, calcula o Δθ B, transforma em número de voltas de A, transforma em número de voltas de B, e já era. Exercício resolvido. Então, eu passei todo o caminho para você desenvolver esse exercício. Tá? Então, tente fazer esse exercício. Não vai valer nada, não vai valer nota, não vai valer nada. Isso é um desafio para vocês. Eu expliquei como fazer o exercício, agora você tem condições de fazê-lo. Ok? Pessoal, a dificuldade faz parte do processo de aprendizagem. Se você não se permite dificuldades, ou seja, se você não enfrenta dificuldades, o processo de aprendizagem é falho. Beleza? Então, tente fazer o exercício. Na aula que vem a gente vai resolver esse exercício. E se você acertou, perfeito. Se você errou, não tem problema. Você vai tirar as dúvidas na aula que vem. Beleza? Para fechar, alguns colegas estão com dúvidas no exercício da página 51 da tarefa, na última letra lá, né? Inclusive está sem resposta na apostila. Só um minutinho que eu vou colar um exercício aqui no slide para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá? Para poder explicar, né? Peraí, aguenta aí. Um minutinho, já vai. Achei. Essa pergunta nem existia na apostila antiga, tá? Eu vou ter que, inclusive, colocar aqui no slide para a gente enxergar. Então, vamos lá. Na apostila do William já tem a resposta, tá? Beleza. Está na página 52. Da letra D, inclusive? Eu devo estar com uma apostila antiga. Acho que só tem até a letra C a pergunta. Inclusive, aí está faltando a pergunta, né? Qual é a pergunta da letra B? Vamos lá, vou escrever aí. Constante. Aqui. Isso, está só até a C, isso. Esse é o problema. A gente já vai resolver isso já. Peraí. A pergunta da letra D, que grande parte de vocês está em dúvida, é a seguinte. O instante em que o ponto P desprende-se da pedra.
Aí. Ok, então essa é a pergunta da letra D. Bom, vamos ler o enunciado, né? Para a gente entender o que está acontecendo aí. Então ele diz lá, um rebolo, uma pedra de esmeril, né, de formato cilíndrico com raio 0,15 metros, inicialmente em repouso, é posto em movimento através de um motor elétrico com movimento uniformemente acelerado. Nessas condições, o êmbolo, o rebolo, nossa, de onde ele lê êmbolo? Estou bem, hein? O rebolo gasta 45 segundos até atingir a frequência de trabalho F0 igual a 600 RPM. No ponto P da borda do rebolo, há uma trinca e este irá desprender-se do mesmo caso o módulo de sua aceleração supere 250 metros por segundo ao quadrado. Aí ele pede, na letra A, a aceleração angular da pedra, isso é fácil de achar. Letra B, a velocidade do ponto P da borda para o instante 5 segundos. A letra C, a aceleração para esse instante 5 segundos. E na letra D é que vem a novidade. Né? O instante em que o ponto P desprende-se da pedra. Ok? Já explico já, Ivan, só um minuto. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Para você entender isso aqui, pessoal, vamos pensar no seguinte. Ó. Deixa eu pegar um papel. Então, atenção aí que isso daqui não vai para o PowerPoint, hein? Então, muita atenção. Se você tem dúvida, preste atenção aqui no meu papel. É o seguinte, aqui você vai fazer a conta do cálculo da aceleração de um ponto ao contrário. Porque, na verdade, o que você sabe com relação ao instante de desprendimento desse pedaço, né? Desse pedaço aqui da pedra de esmeril? Você sabe que vai acontecer quando a aceleração total atingir 250 metros por segundo ao quadrado. Aí a pergunta que você deve se fazer é: em que instante essa aceleração será atingida? Essa é a pergunta que você deve se fazer. Então, atenção aqui como você vai proceder. Você vai escrever a equação da aceleração de um ponto. A aceleração do ponto ao quadrado é a aceleração tangencial do ponto ao quadrado mais a aceleração normal do ponto ao quadrado. Certo? Beleza. Quanto vale a aceleração do ponto? Foi dada aí, ó, 250 metros por segundo ao quadrado. Então, você vai fazer assim, ó, 250 ao quadrado vai ser igual. A aceleração tangencial você já vai ter, porque a resposta da letra A é a aceleração angular. Você calcula lá alfa vezes o raio, eleva ao quadrado. Vai dar um valor x aqui, sei lá. Mas isso você tem, já tem. Ok? Já tem. Mais o quê? Mais a aceleração normal do ponto ao quadrado. Pronto, daqui vai sair a aceleração normal. Pronto. Legal. E aí, o que você faz com isso? Aí, com isso, você vai calcular a velocidade angular que é o ômega ao quadrado vezes o raio. Pronto. Então, você vai ter um resultado de aceleração normal e vai ter, consequentemente, uma velocidade angular. Pronto, daqui sai a velocidade angular. Tanto. E aí, você vai usar a equação da velocidade angular em função do tempo, que é essa, para descobrir em que instante essa velocidade angular é atingida. Pronto. Esse é o instante solicitado. Ou seja, um instante em que aquele pedacinho da pedra de esmeril vai se desprender aí. Ou seja, basicamente o que você vai fazer é a conta ao contrário, pessoal. Certo? Não igual a C, hein, pessoal? Hein, Ron? É a conta ao contrário. Tá bom? Tá certinho, Ivan. A resposta é essa mesmo.
Ó, atenção, a resposta é 29,16 segundos. Então, vou colocar aqui no chat. Peraí. Vamos lá. Resposta, letra D, exercício, página, tarefa, né? Página 51. Resposta, T é igual a 29,16 segundos. Pronto, essa é a resposta. Ok? Beleza. Ivan, respondendo sua pergunta, o arquivo PDF não precisa ter nenhuma nomeação específica, porque quando você for postar lá no Teams, ele já automaticamente já fala que a tarefa é sua. Então você não precisa nomear o arquivo dessa maneira, ok? O Juan falou que deu 29,37. Deve ser algum arredondamento aí, o Juan, tá bom? Isso, nas páginas tem que colocar os nomes, isso sim. Nome, RA e tudo, tá? Beleza, senhoras e senhores? Com isso, encerramos a nossa aula de hoje. Amanhã eu posto lá no Teams, tá bom? Os slides da aula de hoje, tá bom? E é isso aí. Algumas perguntas, vamos lá. O José Nailson perguntou: professor, no exercício da correia para desafio, como posso afirmar que a aceleração da correia é igual à aceleração tangente e não a resultante do ponto? Porque esse movimento é tangente às polias. Perfeito. A resposta você já deu, José Nailson. É exatamente isso, tá? Porque a correia vai tangenciando as polias a cada instante. Exatamente isso. Tá bom? Não, Juan, isso aí é arredondamento, Juan. Fica tranquilo. Essa diferença de valor é arredondamento. Tá bom? Ok, Sueli. Então, falou, galera. Isabela perguntou do exercício desafio. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é isso. Acho que é isso. Certinho. A resposta da letra A é isso aí mesmo. Perfeito. Perfeito, Isabela. Falou. Um abraço, boa noite.